Deputado republicano Rick McCormick pede que Trump imponha sanções econômicas contra o ministro Alexandre de Moraes. O congressista americano solicita que os Estados Unidos aplique a chamada Lei Magnitsky contra Moraes, a quem chama de silenciador da oposição, protetor do presidente Lula e uma ameaça à liberdade de expressão. Sobre a lei, o que isso significa? A legislação americana determina sanções contra pessoas acusadas de infringir os direitos humanos com penas que vão do congelamento de ativos à proibição de entrada nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro reagiu à publicação de Rick. No X, o ex-presidente agradeceu a solidariedade do congressista ao se opor às canetadas de Moraes. Esperamos que não chegue a um ponto mais extremo, por conta de alguns que se consideram deuses e acima da lei, colocando em risco toda a estrutura do nosso amado país. Essa foi a mensagem de Jair Messias Bolsonaro. Vocês viram aí na tela a reação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no Twitter também. Para conversar conosco sobre esses e outros assuntos aqui no nosso Jornal da Oeste, nós temos, claro, os nossos comentaristas, começando com o nosso querido Bruno Musa. Bruno Musa, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Muito boa tarde, Geise, boa tarde, Serrão, prazer estar aqui novamente. Vamos lá, que o Brasil não cansa de surpreender com as notícias. E o nosso querido mestre Jorge Serrão, hoje conosco também. Boa tarde, Serrão, seja bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Saudações, Musa, e saudações, minha musa. Jornal da Oeste hoje promete muito, hein? Vamos até saber o que aconteceu no escurinho do cinema ontem, no Alvorada. O Fiuza promete contar tudo. Fica atento que daqui a pouco tem Fiuza no Jornal da Oeste. Isso aí, recado dado, Jorge Serrão. Daqui a pouco, Fiuza aqui conosco, começando aqui com o Bruno Musa. Bruno Musa, a gente está vendo aí que essa movimentação dos congressistas americanos está ficando mais robusta, né? Está ficando mais forte, mais robusta. E lembrando que o que é acionado nominalmente ali é no CPF, não no CNPJ, do Alexandre de Moraes. Pois é, uma coisa interessante parece estar tomando corpo, né? Que assim siga, eu conversei com algumas pessoas conhecedoras do campo jurídico, que não é a minha área, do que efetivamente isso poderia acontecer. Tecnicamente, todos acham muito improvável que haja qualquer tipo de pedido de extradição do Alexandre de Moraes se vier a ser condenado. Eu acho isso uma complicação e realmente não acredito em absoluto nisso. Mas sim, o que eu acredito é o efeito, digamos, psicológico da coisa. Alguns bancos, como o próprio Paulo Figueiredo vem postando, pode acabar congelando lá fora os ativos do Alexandre de Moraes, que inclusive o Elon Musk veio questionar, ele tem ativos aqui nos Estados Unidos? Ou está tirando os ativos daqui? O que será que ele quer esconder? Disse o Elon Musk no X, né? Portanto, se os bancos americanos acabarem congelando alguns determinados ativos, caso ele tenha lá alguma coisa, isso poderia ser transbordado para que bancos brasileiros sigam a mesma lógica, para não sofrer punições do governo americano. Veja que é um emaranhado de coisas, um complicador muito grande, mas eu acho que essa notícia, tomando corpo no mundo inteiro, eles passam a conhecer o que está acontecendo no Brasil, quem é Alexandre de Moraes e o que ele vem fazendo com a Constituição brasileira, deixando o país à deriva, sob o ponto de vista de insegurança jurídica, insegurança institucional, que no fim do dia acaba afugentando uma série de investidores e, claro, são complicações que afetam do mais rico ao mais pobre, mesmo que cada um desses não percebam, né? A fuga de capital acaba afetando diariamente a vida do brasileiro médio em seu dia a dia. Então é importante que o mundo conheça, é importante que algumas punições sejam feitas, no meu entender, até seguindo a Constituição americana, em que houve sanção, houve censura, houve punição a determinadas empresas americanas em território internacional, e eu acho que, de novo, o efeito psicológico disso pode escalar. E vamos lembrar que tem alguns livros interessantes que mencionam sobre isso, sobre as fases da Revolução. Em algum momento, aqueles que fizeram parte passam a ser expurgados pelos próprios outros, quando o sistema não mais o quer. Será que chegaremos nesse ponto com Alexandre de Moraes? Veremos, só o tempo dirá.